Vamos agora aproveitar para chamar o primeiro convidado da noite, com quem vamos falar de governação económica e transparência orçamental. Connosco, Ricardo Godinho Gomes. Bem-vindo ao Conversas ao Sul. É um enorme gosto tê-lo cá, Ricardo, sobretudo pelo seu percurso. É muito interessante o seu percurso académico em prol do desenvolvimento social, sobretudo numa área da governança que tem a ver com a transparência económica e que está cada vez mais no cerne das questões nos dias de hoje. Está englobado neste ProPalop-TL, na fase 2, um projeto financiado pela União Europeia, implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e que ajuda um bocadinho aqui a desmistificar a ideia das contas públicas numa série de países. Com este projeto podemos, por exemplo, parar de falar em dívidas ocultas, assim de uma forma geral e genérica? Não, penso que o ideal seria falar cada vez mais e mais abertamente das dívidas ocultas. Mas vão deixar de acontecer, é isso? Ou pelo menos passam a ser melhor controladas. Porque este projeto acaba por olhar de forma muito real para as finanças de todos os países deste espaço. O que é que tem encontrado? Que surpresas tem tido nesta análise às finanças dos diferentes países? O programa, quando começou a ser desenhado, na realidade não inventou nada. Em 2013, há cerca de 2 décadas atrás, os governos dos PALOP e Timor-Leste já começavam a prestar mais atenção à gestão das finanças públicas, por diferentes razões. Razões internas, as suas democracias iam amadurecendo e as pessoas começavam a ficar mais preocupadas com aquilo que é a qualidade dos serviços e da governação. E a carga fiscal também aumentou ao longo desses anos. A carga fiscal aumentou, a necessidade de gerir melhor os recursos começou a surgir como demanda do cidadão e do público. Mas também por razões externas. A relação desses países ia mudando com os seus parceiros de desenvolvimento. Havia cada vez mais apoio direto ao orçamento e a relação entre os parceiros e esses países ia amadurecendo, permitindo aos países... Os próprios parceiros também se alteraram um bocadinho, do ponto de vista geográfico. A China ganha uma predominância muito grande das economias praticamente de todos estes países. Sim, e não só. A cooperação Sul-Sul também foi funcionando cada vez mais. Por cooperação Sul-Sul, portanto, países do Sul a cooperarem entre si. Convém dizer que a cooperação entre os PALOP e Timor-Leste, cooperação PALOP-TL, é um exemplo extraordinário de cooperação Sul-Sul que começou quase após a independência dos PALOP e Timor-Leste e que a União Europeia e as Nações Unidas, PNUD neste caso, interpretaram muito bem esse potencial e criaram aqui um programa que já vem desde 2010. Eu acho que a chave deste programa é um bocadinho essa, é a longevidade do programa, ou seja, não é um conjunto de entidades externas que chegam a um país em 2 ou 3 meses fazem a sua avaliação. Não, este projeto fica nos países várias décadas, a pensar sempre nessa meta do futuro. Estamos agora numa segunda fase, onde a parte eleitoral está também ela em grande destaque, é o grande centro das atenções. Aliás, tem acompanhado vários processos eleitorais muito antes deles começarem. Sim. Essa foi a primeira fase do programa, entre 2010 e 2013. A preocupação aqui foi procurar reforçar os ciclos eleitorais nos PALOP e em Timor-Leste, apoiando os processos entre escrutínios, portanto, ou seja, desenvolvendo as capacidades entre processos eleitorais. E isso acontecia em diferentes períodos daquilo que se chama o ciclo eleitoral. Não é? E o mecanismo e o instrumento essencial que se utilizou para desenvolver as capacidades foi a cooperação Sul-Sul e triangular. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que substitui-se as consultorias tradicionais por uma cooperação entre instituições do Sul que cooperam entre si. E que se controlam entre si. Controlam entre si, suportam-se entre si e aprendem entre pares. Aprendem com muito mais rapidez e tratam os assuntos com muito mais profundidade. Entre 2010 e 2013, a preocupação foi a de reforçar os ciclos eleitorais. Governação política, a questão da participação das mulheres. Hoje temos a paridade no Executivo guineense. É verdade, este último Executivo tem uma paridade incrível. O número de mulheres que pertencem ao Executivo A paridade começa nos partidos políticos. É louvável. E com as listas para os processos eleitorais.
Mas a partir de 2013, a começar em 2014, a preocupação foi a governação económica, ou seja, a gestão das finanças públicas. Hoje podemos dizer que está de saúde essa gestão das finanças públicas em todos estes países? Em qualquer país, quanto mais numa comunidade de países, o reforço dos sistemas de gestão das finanças públicas é uma obra de longo prazo. Tentar observar ou avaliar o progresso com uma lógica de curto prazo não terá bom resultado. Não é execuível de todo. Não Aliás, não os deve exemplos ser o negativos caminho. são vários, até aqui na Europa. O ideal da cooperação sul-sul e triangular é que ela é horizontal e o domínio da gestão das finanças públicas ele não tem norte e sul, como é óbvio, e daí o interesse deste programa. Entre 2013 e 2014 e 2017, o programa preocupou-se em reforçar aquilo que são os atores do controle externo das finanças públicas, ou seja, os parlamentos, que fazem o controle político, os tribunais de contas, que fazem o controle técnico, e as organizações da sociedade civil, que fazem a monitoria social. Que são fundamentais. A sociedade civil é fundamental para este projeto, para este longo projeto, ter resultados execuíveis e resultados felizes, porque sem uma sociedade civil informada, atenta e indagadora, que faça perguntas aos seus governantes, não há de facto uma democracia real. Eu diria que os checks and balances devem funcionar. Os atores estatais do controle externo devem funcionar bem e os não estatais, que são as organizações da sociedade civil, também. No caso da sociedade civil, ela deve estar apta e capaz de simplificar a informação sobre a despesa pública, que é complexa, como um broker para servir o público, ou seja, capacidade de análise e simplificação, e nem sempre está acessível, e, por outro lado, ocupar o seu espaço no processo orçamental para poder participar nos diferentes momentos do ciclo orçamental. Ricardo, eu não resisto a perguntar, e sendo este um projeto financiado pela União Europeia, os senhores, quando vão para o terreno, dizem o que é que tem que ser feito, como é que é feita essa gestão de explicar e de fazer ver que este caminho é melhor do que aquele que estava a ser seguido? O projeto, todo este programa, desde o início, quer da governação política, quer para a governação económica, procurou estar assente numa lógica de cooperação sul-sul e triangular e de aprendizagem entre pares. Ou seja, estes projetos são feitos pelos próprios países. São feitos pelos próprios países, há um longo período de formulação, aquilo que nós chamamos a formulação de baixo para cima e assente em resultados. Todos os atores participam e há uma primeira fase que é marcada por consulta bibliográfica, análise dos relatórios, etc. E depois há uma segunda fase que é de consulta dos beneficiários e há uma terceira fase que é da planificação orçamental com base em resultados. No concreto, qual foi para si a maior surpresa, o melhor que aconteceu em decorrente deste projeto? O que eu acho mais interessante nesse projeto é ter servido de plataforma para mostrar, ou seja, não só para trazer as boas práticas internacionais e os standards para este grupo de mas, sobretudo, para mostrar ao mundo o que é que estas instituições fazem de bem. A governação económica e o sistema de governação que visa controlar como o executivo gasta o bem público, os recursos públicos, é muito marcado pela visão anglo-saxónica. Ou seja, o sistema do Parlamento Westminster, não o continental e napoleónico, e o sistema lusófono, dentro do sistema continental, ainda é o menos conhecido de todos. É verdade. Mas não era mais. Um dos melhores. Não mais. Já não é assim tão desconhecido. Exato. O programa tem servido de plataforma internacional para aquilo que estas organizações fazem de bem. E houve um progresso enorme nos nossos países em matéria de intervenção e
como é que estes pesos e contrapesos, os famosos checks and balances, devem funcionar. E lembremos-nos, o objetivo é ter um sistema que é aberto o suficiente para que o controle nas suas diferentes vertentes possam acontecer. E é fundamental que assim seja e, de facto, é um projeto louvável. Muito obrigado, Ricardo Vinho, por ter estado a sua esta noite connosco. Desejo os maiores sucessos nesta iniciativa.